Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mikan, com 3 N's no final. Esse é mais um vídeo de House of the Dragon. Esse é o 7º vídeo, a gente tá fazendo uma minissérie que é um esquenta pra House of the Dragon, pra série que vai lançar em muito breve. E hoje tem confusão. Hoje vai ter o grande conselho de 101, e se você não sabe o que é isso, relaxa que a gente vai explicar. A gente vai contar como o Jaehaerys primeiro escolheu o seu sucessor. Nesse vídeo, inclusive, tem vários personagens que já vão aparecer em House of the Dragon, tá? A gente tá chegando perto, a gente tá chegando quase perto. entrando na dança dos dragões, que é uma grande parte, né, que vai ser abordada lá na série House of the Dragon. Então se inscreve nos 2 canais e ativa o sininho porque a gente reveza os vídeos nos canais. Passado, a gente contou que a rainha Alysanne e o Jaehaerys, eles tiveram um monte de filhos, mas que no fim da vida do Jaehaerys, ele tava praticamente sem herdeiro. Como que isso aconteceu? Então, na verdade, o problema é até esse, né? Ele tinha herdeiros demais, mas não necessariamente o herdeiro certo. Então, hoje é dia de ficar louco com árvore genealógica. É a hora que eu gosto, entendeu? É, aquela coisa meio dark, vocês lembram dos vídeos de dark? Pois é. Bora começar pelos filhos. Então, vamos lá, a gente tá colocando eles aqui na tela, né? A árvore genealógica com todo mundo. Desses, o Aegon não tinha sobrevivido, né, o bebezinho, e a princesa Daenerys foi levada novinha pela epidemia que a gente contou no vídeo passado, então morreram. Mas o Aemon e o Baelon, eles já tinham nascido antes da Daenerys morrer, e um pouco depois da morte dela, nasceu a Alyssa. Pois é, o nome dela era em homenagem à mãe da Alysanne e do Jaehaerys, a rainha Alyssa, né? A rainha Alyssa morreu lá no vídeo 5, mas a gente ainda tá falando dela. Mas então, Aemon, Baelon e Alyssa, são esses os 3 filhos mais importantes no momento. Guarda essa informação que a gente já volta pra eles, porque tem muito mais filho. Como o Jaehaerys e a Alysanne tiveram muito filho, e esse vídeo vai ter 1000 anos, se a gente ficar aqui falando de todo mundo, a gente vai resumir, vamos dar uma thread, rapidamente. Um catadão do que aconteceu com os filhos. Então, uma virou septã, pegou a escama gris e morreu. Um virou arquimestre. Uma casou e aí morreu no trabalho de parto, quando ela tava morando lá no Vale de Arryn. Teve uma que causou o maior escândalo sexual, ela foi mandada pra virar septã, mas fugiu e virou prostituta. E teve uma outra que morreu bêbada caindo do cavalo. Não beba e pilote cavalos. E era tipo a despedida de solteira dela. Triste, tipo, né? Tadinha. Também tem 2 meninos que acabaram morrendo logo depois do parto. E teve uma menina que nasceu por último ali, ela foi seduzida por um cantor, desapareceu e morreu. Ou seja, não vai sobrar tanta gente pra continuar a história, né, desses outros filhos, mas só pra constar aqui uma galera. Voltando aos 3 principais aqui, a gente tinha o Aemon, que era o herdeiro, o Baelon, que era o segundo filho, também conhecido como herdeiro reserva pra gente nos vídeos, né? E a Alyssa, né? Isso. E assim, lembra que a gente falou que essa Alyssa tinha sido batizada em homenagem à rainha Alyssa, que morreu no parto e tudo mais? Então, esse parto foi a Alyssa tendo a última filha dela com o Rhaegar Baratheon, a menina chamada Jocelyn Baratheon, teve aquela cesárea improvisada e tudo mais. E aí, se passaram muitos anos, isso era quando, imagina, o Jaehaerys era novinho, né? Então, a essa altura, o Rhaegar já tava bem velhinho, já sabia que tava à beira da morte, que ele tava doente. Ele decidiu lutar uma última guerra em Dorne, meio pra morrer lutando, sabe? E ele foi lá pro Jaehaerys e pra Alysanne e pediu pra cuidarem da filha dele. Ele falou, gente, a Jocelyn, cuidem dela, não sei o quê. E como essa menina, a Jocelyn, ela era meia-irmã do rei e da rainha, fazia sentido, né, eles ficarem ali juntos. Então, ó, tinham 4 crianças na casa. Então tinha o Aemon, o Baelon, a Alyssa, né, os irmãos, e a Jocelyn, que na verdade era tia deles, mas ela era criança, né, ela era só 1 ano mais velha que o Aemon. E aí, gente, Targaryen, né, estamos contando tudo isso porque o Jaehaerys e a Alysanne já estavam montando os pares entre parentes que estavam crescendo juntos ali. Aí o Aemon e a Jocelyn, eles tinham um crush mútuo, assim, enquanto o Baelon e a Alyssa eram inseparáveis. Então todo mundo, né, já tava montado e todo mundo realmente casou e teve filhos uns anos depois. O Aemon, que era herdeiro, ele teve uma filha com a Jocelyn e chamou ela de Rhaenys. Sim, o mesmo nome da Rhaenys, da Conquista, no primeiro vídeo. Esse vídeo aqui tem cheio muito nome repetido, gente. Então a gente vai repetir algumas coisas porque senão vai ficar difícil de entender. E essa Rhaenys aqui, que é filha deles, é importante em House of the Dragon, então já fica ligado. Pois é, ela aparece em House of the Dragon mais velha. E o Baelon e a Alyssa também, né, tiveram seus filhos, o Viserys e o Daemon. Sim, gente, tudo nome repetido, é um inferno. E eles também aparecem em House of the Dragon, Isso. são importantíssimos. Aliás, vamos fazer um momento House of the Dragon aqui? Pode ser. Essa geração é a geração que a gente vai acompanhar em House of the Dragon. Eles são, tipo, os adultos mais velhos que vão aparecer em House of the Dragon. A gente tá contando como eles nasceram, né? E até
treta entre os descendentes deles, mas eles participam bastante. Então, nesse vídeo aqui tá todo mundo muito novo ainda, né? Mas só pra vocês saberem, o Viserys vai ser interpretado pelo Paddy Considine, o Daemon vai ser o Matt Smith, a Rhaenys vai ser a Eve Best, e o Corlys Velaryon, que é outro personagem que também vai ser importante, ele é interpretado pelo Steve Toussaint. Então, se vocês quiserem já começar a imaginar a cara deles com a cara dos atores, também pode, porque ajuda, né? E na Dança dos Dragões eles já estão adultos, mas é isso, né? Por enquanto a gente tá House of the Dragon Begins, no reinado do Jaehaerys. Voltando, vamos voltar. Que era avô deles. Sim. Enfim, então o Balon teve 2 filhos com a irmã e esposa, Alyssa. Infelizmente, ela acabou morrendo no parto de um terceiro filho, que também não sobreviveu. Então ficou só o Viserys e o Daemon mesmo. Aí, um belo dia, o Aemon, que era o pai da Rhaenys, o herdeiro ao trono, herdeiro do Jaehaerys, foi lá e morreu. Ele tinha ido pra Essos pra uma batalha, porque rolou uma grande treta lá entre 2 facções da cidade de Myr, e os homens de Westeros foram lá se meter, né? Como sempre. Botar ordem na casa dos outros. E aí o Aemon tava de dragão, né, lá na treta, mas ele acabou sendo atingido por um dardo que atravessou a garganta e ele morreu. E a família real ficou, obviamente, desolada, né? Herdeiro. Pois é. E o pior é que a Rhaenys, a filha dele, tava grávida. E o bebê nem conheceu o avô, tadinho. Tá, então, quem é o herdeiro, né? Lembrando que quando a pessoa tem um filho, né, já passa pro filho, não é mais o seu irmão. Então, o Aemon tinha uma filha, e a agora? Rhaenys. Então, agora que começa um pouco da treta de House of the Dragon. Sim, pois é, já é meio que o prelúdio dessa coisa de será que é melhor o herdeiro homem, que não é um descendente tão direto assim, que é tipo filho do segundo filho, ou é melhor que seja uma mulher de linhagem direta? Então, bora falar um pouquinho da Rhaenys, que eu acho que é legal, como ela vai ser bem importante em Hobbit. Ela tinha o cabelo preto dos Baratheon, porque ela era filha da Jocelyn, né, e a semente é forte. Então, né, Jocelyn Baratheon e tal, passou o cabelo preto pra filha. E a Rhaenys também herdou dos Baratheon essa coisa do temperamento muito forte e tudo mais. E ela gostava de lutar, ela tinha uma armadura que ela usou depois nas guerras e tal. E ela voava na dragão Meleys, que era uma dragoa, sei lá, muito rápida, muito da hora. E ela já era casada na época com o Corlys Velaryon, que a gente comentou, né? Ele é um marinheiro mega talentoso, um dos homens mais ricos do reino. Ou seja, casalzão. E olha que legal, quando a Rhaenys nasceu, a rainha Alysanne olhou pra ela e falou: olha aí, nossa futura rainha. Porque, né, primogênita do filho mais velho dela. Pois é, e a Alysanne, feminista como era, nem concebia a possibilidade de que fosse de outro jeito, né? Só que, né, o Aemon tinha um irmão mais novo, né? O segundo filho homem, que era o Balon, ainda tava vivo. E ele era um cara super amado pelo reino, era chamado de o Príncipe da Primavera. Montava Vhagar, né? Um dragão lendário, o dragão da Visenya Targaryen, lá da Conquista, lembra? E aí, o Jaehaerys nomeou o Balon como herdeiro. Então, ele falou, a linhagem que vai ser a correta vai ser a do homem, né? Pois Mais ou menos ele falou isso. Ele tava passando esse recado. E a Rhaenys ficou revolts. Ela ficou assim, meu direito de nascença foi roubado, como assim? Até o marido dela, o Corlys, ele ficou tão puto que ele abriu mão da posição que ele tinha no Pequeno Conselho e simplesmente voltou com a mulher pra Derivamarca, que é o castelo lá dele. E a rainha Alysanne, né, que ainda estava lá, ela era super feministona e tal, e ela ficou muito revoltada. Inclusive, ela se separou do rei Jaehaerys na época, porque ela falou assim, não, a Rhaenys é a herdeira legítima e você tá errado, e a separou do boy. Inclusive isso causou uma grande comoção, porque eles eram, tipo, casal exemplar, assim, e ela largou ele e falou, não, pelo amor de Deus, não vou. Não, eles tiveram 439 filhos, sabe? Eles transavam muito, só que ela ficou puta. Mas ok, né? Já tava feito, a Rhaenys seguiu a vida dela, ela tinha tido já seus filhos com o Corlys, se eu não me engano, já tinham nascido a Laena e o Laenor Velaryon. Os nomes não ajudam também. E aí o Balon iria virar o rei. Os filhos dela não herdariam nada, o Balon que ia ser o rei. Só que não, gente! Pois é. Um dia, o Balon tava caçando, sentiu uma dor na lateral do corpo e morreu. Talvez um apêndice. Morreu dor no ciático. Tipo, só que assim, gente, a treta, então beleza. O rei tinha falado que era ele, mas agora o que faz, né? Quem vai ser o herdeiro? A Rhaenys, a filha do Aemon, ou o Viserys, o filho do Balon, que acabou de morrer? Sim, que aí já é mais distante ainda, né? Ou será, então, por exemplo, o Laenor, que é o filho homem. Vocês querem tanto homem? Beleza, a Rhaenys tinha um filho homem, o Laenor. Então será que pode ser ele? Ou até mesmo a Laena, que é a filha mulher mais velha dela? E ainda tinha um filho do Jaehaerys que tinha sobrevivido, o Vaegon, que era arquimestre na cidadela. O Vaegon, ele era chamado de o Sem Dragão, e ele tinha uns 40 anos de idade. E o Jaehaerys convocou ele pra Porto Real. E aí, há boatos que o Jaehaerys ofereceu o trono pra ele, mas ele recusou, porque, não é meu rolê. Ele nunca se interessou por isso, ele nunca quis casar, ele só gostava de ler livro. E assim,
ele já tinha a questão dos votos, né? Porque quando você é Mace e você vai lá pra Cidadela, você não pode herdar nada. Só que eles meio que falaram, a gente libera você não quer ser rei, Te não? dá um jeitinho. E ele, não, cara, não quero ser rei, não tô afim disso, mas olha só, por que você não faz um grande conselho? Chama os lords pra ajudar a decidir, porque aí evita tretas. Por que vocês acham que eu tô rindo, gente? Porque não evitou tretas, tá? Mas enfim. Pois é, mas é que tava prestes a acontecer uma treta já, vai. Aí o Jaehaerys falou, não, show então, porque realmente tava ficando meio tenso. E aí o que era? Os lados que defendiam que o Viserys tinha que ser rei já estavam juntando pequenos exércitos. E o Corlys tava preparando uma frota pra defender que o filho dele, o Laenor, fosse pro trono. Então assim, todo mundo queria já, né? Que era o filho dele com a Rhaenys, né? Então assim, cada um defendia uma linhagem. Então o Jaehaerys realmente decidiu jogar pra galera. Não vou mexer com isso. Tipo, eu não vou mais mexer com isso. Ele decidiu chamar todos os senhores grandes e pequenos de Westeros pra fazer uma grande reunião pra decidir quem vai ser o próximo rei de Westeros. Junto não só com os lords, os septões e septãs, os mestres da cidadela, todo mundo. É muita gente, é uma galera. E aí, por isso que rolou lá em Harrenhal, porque era grande. É o único lugar que cabe tanta gente. E o conselho foi super longo, foi super intenso. Nada a ver com aquele negócio michuruca que rolou lá em Game of Thrones. Que tinha 10 pessoas. Tinha duas pessoas votando, assim, não. Diz que tinha pelo menos uns 14 pretendentes que queriam o trono. E assim, 9 deles já falaram, não, cala a boca, sai. Nada a ver. Que eram umas pessoas meio aleatórias, assim. Tinha, tipo, uns caras que eram filhos bastardos da Sarah Targaryen, que era aquela filha do Jaehaerys da Lysane que fugiu de virar septã e virou prostituta lá em Essos. Ela teve vários bastardos, cada um com o pai, e os 3 foram lá tentar ser rei. Né, não custa nada, vai que... Vai que. Teve um cara X que dizia que era bastardo do Maegor, mas, gente, você lembra que o Maegor foi um parto? Não, porque ele não teve parto. Ele tentou ter um parto por tudo, mas não tinha, ele era infértil. Sim, ele casou com meio mundo e não conseguiu ter filhos vivos. Então, assim, muito difícil ele ter tido um bastardo e não saber disso, né? E aí teve um outro cara que também dizia que era bastardo do próprio Jaehaerys. E aí diz que o Jaehaerys, ele chegou e falou, não... Me conta essa história. E ele refutou o cara, mitadas ao vivo do Jaehaerys, tipo, refutou o cara na frente de todo mundo. A discussão séria, né, de quem realmente tinha alguma chance eram o Viserys, a Rhaenys e os filhos Laenor e Laena e o arquimestre Vaegon. Sim. Que o Vaegon já falou que tinha os votos, ele não tava afim, né? E também descartaram meio que rápido, assim, a Laena e a Rhaenys, porque, né, mulher não quer mulher. Então a decisão ficou mesmo entre o Viserys e o Laenor. Então, era aquela coisa, vale mais quem for descendente direto ou tem que ser da linhagem masculina. E a grande maioria acabou votando para que o trono fosse pro Viserys. Dizem os mestres, inclusive, que a votação foi tipo 20-1, sabe? Lavada. Então foi criado mesmo esse precedente de que o herdeiro masculino normalmente vem antes da herdeira feminina. E até a linhagem dele vale mais. Basicamente toda a treta da dança dos dragões, né? Então aqui já tava meio que, então é homem, beleza. E já que a gente tá falando da dança, nessa época chega uma das principais personagens desse conflito da série de Hot, que é a Alicent Hightower. Naquela época, o Jaehaerys já não era mais chamado de o conciliador, ele já era o velho rei. Tava velhinho. Tava velho. Naquela época, a Alysanne já tinha até falecido, ela passou o finalzinho da vida muito triste, porque quase todos os filhos dela morreram antes dela, né? A gota d'água foi, inclusive, a morte da Gael, a caçula, e a Alysanne morreu pouco tempo depois dessa treta. E o Jaehaerys ficou muito mal depois que a Alysanne partiu. Ele já era mais velho, a saúde dele foi piorando, e ele já não conseguia mais reinar tanto. É muito doido que esse já era mais velho, tipo, 60 e poucos anos, mas pra Game of Thrones sim. Até o Septão Barf, que era o melhor amigo dele, também já tinha ido pro saco, já tinha morrido. Tadinho. Ele já nem conhecia os membros do conselho mais. Trocou sabe? todo mundo, né? Ele tava velho. E aí, nos últimos anos do reinado, ele chamou o Otto Hightower pra se tornar a mão do rei dele. E o Otto praticamente reinava sozinho, porque o Jaehaerys estava cansado já estava exausto. Ele reinou muito tempo. E aí o Otto foi de mala e cuia pra Porto Real com a família dele. E aí a filha dele, a Alicent, que era a filha dele, tinha 15 anos na época. Inclusive ele tá em Hotted também, viu? Ela se tornou dama de companhia do Jaehaerys, né? Ele tava velhinho, ela ficava lá lendo histórias pra ele. E quando ele tava bem velhinho, começou até a confundir a Alicent com as filhas dele, inclusive com a Saera. Sim, aquela que foi lá pra Essos e tal. Ele pensou que ela tinha voltado pra ele do outro lado do Mar Estreito. Tadinho. É muito triste, porque ele que expulsou ela. Então, assim, dá dó. E aí ele morreu na cama dele em 103 d.C.
falecer depois de um reinado de 55 anos. E aí chegou a hora de finalmente o Viserys ser rei, né? Que eles tinham decidido lá no conselho. Lembre-se que eles estão decidindo isso, tudo o cara tá vivo, tá? Antes dele morrer já estavam decidindo. Mas aí beleza, Viserys vai ser rei. Aos 26 anos ele se tornou Viserys I da casa Targaryen, protetor do reino, todas aquelas coisas. Que foi, né, um rei eleito pelo conselho. Tudo bem que assim, né, não ajudava muito que o Laenor, na época, a gente omitiu esse fato. Ele era pequeno, ele tinha 7 anos de idade. O Viserys já tinha mais de 20 anos, já tinha reivindicado, inclusive, um dragão chamado Balerion. Olha só, de novo, o Valério aí. Tudo bem que assim, o Valério já tava só o pó, coitado. Tava, ele morreu um ano depois disso. Assim, meu, o Valério viveu muito, cara. Viveu muito. Ele já tava mais fraquinho e tal, tanto que o Viserys nem pegou outro dragão depois. Foi só o Balerion e ele mal voava nele, tadinho. 1 minuto de silêncio pro Balerion. Não, 1 minuto não, senão eu vou fechar o vídeo. E o Viserys tinha até um filho. Alguém que poderia suceder ele pro Trono de Ferro. Então fazia mais sentido, né? Mas ele não tinha um filho. Ele tinha uma filha, que era a princesa Rhaenyra. Exatamente. A Rhaenyra, como você quiser chamar. Uma das duas principais da Dança dos Dragões. A gente já falou da Alicent, aí Rhaenyra. Temos aí essa grande rivalidade já brotando no reinado do Jaehaerys. E a gente acha que isso deve aparecer na série pra explicar, né, da onde tá vindo isso. Mas, resumindo, isso já aconteceu antes e já foi definido que era um homem, né? Era a linhagem masculina. Foi uma decisão pacífica, né? Tipo, foi lá, debateram, votou. Show, democracia. Que democracia. Mas vocês sabem que isso vai dar treta ainda. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver quais são as peças no tabuleiro pra Dança dos Dragões, que já está chegando aí, sim. House of the Dragon. Então, não esquece de se inscrever aqui nos nossos 2 canais pra acompanhar toda essa treta. E, óbvio, as nossas lives quando começar a Hot. Beijo, tchau!